foi a partir dessas histórias contadas que eu resolvi compreender mais a fundo como, nesse cenário de imigração, o têxtil se inseriu na minha família e, consequentemente, na minha poética. Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em Artes Manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Boa noite, então, Gabriela. Eu vou apresentá-la. Muito obrigada pela tua presença e agora eu vou ler aqui o título do seu trabalho. Então, essa comunicação oral, ela está intitulada O Entrelaçar de Fios, Teceduras Ancestrais no Processo Criativo Pessoal. Ela está sendo pesquisada pela Gabriela Yumi Sampei, a Joede Luciana Barros Marins Bamonte. Então, a Gabriela pode ficar à vontade, eu vou começar a contar o seu tempo a partir do momento que você começar a falar. E tem uma boa apresentação, Gabriela. Bom, como já dito anteriormente, né, o título do meu artigo é Entrelaçar de Fios, Teceduras Ancestrais no Processo Criativo Pessoal. Tudo começou no momento em que eu me indagava quais eram as minhas influências visuais presentes na minha produção artística. Então, foi a partir desse questionamento e indagação que eu acabei entrando em contato com a fotografia e com o bordado. Foi de uma forma intrínseca também que eu acabei me afirmando, né, e me entendendo a minha identidade como mulher descendente de imigrantes japoneses okinawanos. Foi também nesse questionamento, nessas indagações, que eu entrei em contato também com a trajetória e com a história da minha bisavó, Kanaka Kazu, e seus filhos, que migraram de Okinawa para o Brasil em busca de uma vida melhor. Então, foi a partir dessas histórias contadas que eu resolvi compreender mais a fundo como, nesse cenário de imigração, o têxtil se inseriu na minha família e, consequentemente, na minha poética. Foi a partir daí que, nessa pesquisa, resultou as duas obras que eu irei falar mais para frente, o Cacaso e o Mãos Tecelãs, ambas realizadas em 2019. Então, a gente parte para o desenvolvimento. Essa busca, né, pela compreensão da minha identidade, eu comecei numa produção artística a partir da obra Raízes, realizada em 2018, onde essas questões de como é ser uma artista mulher descendente de imigrantes okinawanos estava muito forte em mim. Era a primeira vez que eu decidia trabalhar essa temática nas minhas obras. A obra Raízes, ela consiste basicamente em uma digital a digital da minha bisavó, bordada em um tecido de algodão cru, que a partir deles ficam pendentes diversos tecidos, linhas, fitas vermelhas que pertenciam à minha mãe. Também ficavam pendentes dessa obra vários registros fotográficos da minha família, né, que registravam a minha avó, a minha bisavó, as minhas mães e a minha tia. Então, foi a partir dessa obra que meio que fomentou essa vontade de eu trabalhar mais a fundo essas questões, né? Entender realmente o que estava acontecendo com essa vontade minha de compreender ainda mais as minhas raízes, né? Então, foi aí que surgiu a ideia, né, de produzir a obra Cacaso, que eu realizei ambas, eu não mencionei, mas a obra Cacaso e Mãos Tecelãs, elas fazem parte do meu TCC que eu realizei durante a graduação. Então, no Cacaso, eu ainda tinha essa necessidade de aprofundamento, né, para compreender como essas produções têxteis estavam presentes na minha família. Então, eu decidi que eu iria estudar
esses processos, principalmente das minhas tias e da minha mãe. Essa prática artesanal da minha família consistia basicamente em costura à mão, à máquina e crochê. Então, para estipular a formulação da obra Cacaso, eu decidi que eu iria fazer diversos registros fotográficos, no qual consistia de 12 registros, que mais para frente, na versão final, eu dividi em 4 grupos, e que a partir deles eu iria fazer diversas intervenções com o bordado. Então, esse processo de ensaio e de tiragem das fotos mesmo, desses registros, com as minhas tias, enquanto elas faziam essa costura ou crochê, foi muito importante, porque foi a partir daí que elas começaram a contar diversas histórias de como elas começaram com essa prática, né, artesanal, e como a figura da minha bisavó e da minha mãe estavam presentes em todas, né? Então foi muito interessante fazer todo esse processo, porque eu realmente percebi como a figura da minha bisavó ela estava muito presente. Então, ao tirar todas essas fotografias, eu decidi que era hora de realizar os estudos, porque antes de definir todas as fotos finais, eu queria justamente estudar essa imagem e, a partir dela, fazer diversos tratamentos de imagem, que no caso eu escolhi a fotografia em preto e branco, e fazendo diversas sobreposições de imagens. Foi também importante porque nesses estudos que eu realizei, que eu imprimi em papel fotográfico, eu bordei nesse papel, né? E a partir daí eu pude decidir qual rumo eu iria tomar com essa linha bordada, essa linha vermelha bordada, né? Então, eu tenho mais algumas fotos, né, desse ensaio. No total foram, acredito que uns 30 estudos que eu realizei, primeiramente, né? Aqui mais algumas fotos. Então, a partir daí, feitos os estudos, né, realizando todo esse entendimento das fotografias, dessas 30 e poucas fotos, eu escolhi 12 fotos, que daí eu realmente decidi imprimi-las em tecido, no caso o cetim, e realizar novamente a intervenção com o bordado. No caso aqui, como o cetim ele era um tecido muito delicado de se trabalhar, né, eu realizei pequenos pontos, né, no bordado, que no caso eu utilizei o ponto atrás, mais algumas fotos. Essas fotografias, elas foram tiradas, esses registros, eles foram tirados da exposição que eu fiz para o meu TCC. Aqui mais alguns detalhes, aqui eu acho que dá para ver melhor os pontos, né, que eu realizei. Aqui mais outras fotos também. Bom, então, durante o momento em que eu estava fazendo a obra Cacaso, ainda eu tinha uma vontade muito grande de dar visibilidade à figura da minha bisavó e da minha avó. Então, a obra Mãos Tecelãs, ela surgiu nesse meio tempo de feitura da obra Cacaso, né, que onde as Mãos Tecelãs, ela surgiu, né, e ela consiste justamente em um conjunto de 7 bastidores, nos quais eu inseri fotografias de família, né, no caso da minha avó e da minha bisavó, sobre o tecido de algodão. É interessante aqui nesse trabalho que a linha vermelha, ela retorna a minha produção de uma forma justamente de expor e reforçar essa ligação de gerações e também entrelaçar os trabalhos mencionados anteriormente, né? Então, foi a partir desse desenrolar de ideias, de conceitos, materiais e técnicas que acabou surgindo no Cacaso, passou pela Mãos Tecelãs e foram desenvolvidos ao longo da produção Cacaso. Essa reflexão da minha
das minhas obras, ela se deve muito ao fato também de eu ter estudado ao longo de todo esse processo o texto da Cecília Almeida Salles, onde eu pude compreender que as minhas obras, as minhas produções artísticas, elas uma completa a outra, de forma não lineares. Eu pude identificar que foi a partir desses textos, né, que eu li da Cecília Almeida Salles, que as minhas obras, elas vão modificando ao longo do tempo, né? No caso, por exemplo, o Mãos Tecelãs e o Raízes, eles possuem certa ligação, porque algumas obras que eu utilizei no Raízes, elas reaparecem aqui novamente no Mãos Tecelãs, e eu dou um outro significado para elas, né? Aqui algumas fotografias, né, da obra. Então, é nesses bastidores que eu crio um processo dinâmico, né? Nessas obras que eu crio um processo dinâmico que se modifica ao longo do tempo a partir da minha mente em criação, né? É importante ressaltar também que em todas as minhas obras, né, há uma seleção de fotografias que é justamente me posicionando como espectador, que é um termo utilizado por Roland Barthes, que ele fala que somos todos nós que compulsamos imagens, através de coleções de fotos, álbuns de família, em revistas, jornais. Então, ao me deparar com essas imagens, me despertou em mim esse Planckton, que é justamente como ele descreve, né? Que é o que te punge na imagem, é um detalhe que te chama a atenção nessa imagem e que a partir desse detalhe muda-se totalmente a forma como você lê a imagem, né? A fotografia. Então é como se ela se transformasse em outra, né? Ela não é mais a mesma anteriormente. Então, eu acho que um dos conceitos base também que é possível identificar em todas as obras é esse resgate de memória que eu faço em relação a todo esse trabalho, né, que eu tive com a linha e com o tecido, né, e com as fotografias também. E foi a partir dos textos da Ana Guache que eu acabei me apoiando e no qual ela fala que esse resgate de memória é uma atividade vital humana e que a partir desses vínculos com o passado, que de certa forma nos definem a forma como a gente que define nossos vínculos com o passado e que, de certa forma, as vias pelos quais recordamos nos definem no presente. Então, a própria autora, ela faz essa relação entre passado e presente. Aqui mais algumas fotos, né? Então, a obra Cacaso são 7 bastidores que eu, na hora de expor elas, eu coloquei elas suspensas através desse fio vermelho também, né? E eu acabei expondo dessa forma para justamente mostrar o avesso delas. Então, eu acredito que todo o processo criativo das duas obras, ela foi essencial porque justamente eu compreendi a importância dessas narrativas de migrações, de ancestralidade e de identidade. Foi por meio dessas práticas têxteis familiares que eu entendi principais valores que são passados de mãos tecelãs para outras, né? É nessa conexão entre passado e presente que se tornam coincidentes entre si em um saber contendo todo um reconhecimento cultural em um cenário de migração. Então, é importante ressaltar que essa pesquisa, ela possui um caráter mutável, né? Que ela sempre estará sujeita a possíveis transformações, por se tratar justamente, né, de deslocamentos, histórias de deslocamentos em seus respectivos contextos de ancestralidade okinawana. Eu acho que é isso, assim, não sei se eu falei um pouco rápido por conta do tempo, mas aqui são
algumas referências, né, do que eu citei anteriormente, que estão também no meu artigo. E obrigada.